Por que não existe câncer na Bíblia? E por que não existe cura para o câncer? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que é seguidor desse canal, que gosta de fazer perguntas, questionar, como Deus mesmo fala em Isaías capítulo 1. Vinde a mim e arguí-me, não é? Arrazoar, conversar com Deus. O homem, o ser humano, naturalmente, ele é questionador. E aqui nesse canal a gente busca discernimento, questionar, perguntar, perscrutar. Então você que se simpatiza com esse tipo de abordagem, você nos ajude. Deixe seu like, deixe seu joinha, ative o sininho, compartilhe com um grupo o link desse canal, se inscreva, deixe seu comentário, é tão importante para nós o seu depoimento, o seu acréscimo aí, concordando ou discordando. Tudo que a gente faça com ética, com carinho, com amor, com respeito ao próximo, eu vou procurar responder com maior atenção. Mas por que não existe câncer na Bíblia? Você já parou para pensar? Não é só que não existe a expressão câncer, que é uma expressão um pouco mais moderna, mas não existe nenhum verbete correlato ligado ao câncer. É uma pergunta interessante, não é? Primeiro que nós vamos ver que não existe a palavra câncer, a doença câncer na Bíblia. Primeiro nós vamos examinar a referência bíblica que cita mais aquele compêndio, aquele conjunto de doenças, Deuteronômio 28. Você vai ver que ele vai citar todas as doenças da época e não tem nenhuma doença referente ao câncer, nem muito menos essa expressão câncer, naquela relação das maldições. Você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus curando as pessoas de todo tipo de moléstia, todo tipo de doença. Não tem nenhuma referência ao câncer, nenhuma palavra parecida com câncer. Na época de Jesus, a doença, a moléstia, a enfermidade que mais assolava era a lepra. Jesus curou 10 de uma vez. Então, se houvesse câncer na época de Jesus, com essa perspectiva que nós temos do que é câncer, Jesus teria curado, porque ele foi exemplo, ele ia curar a doença que estava assolando mais, né? Mas não existe esse registro. Existe Jesus curando 10 leprosos de uma vez, que era a doença que mais assolava. Então, nós vemos que essa doença é uma doença provocada, criada em laboratório através dos excessos. É uma doença que mata tanto de maneira crônica como de maneira aguda. Por exemplo, uma pessoa que vai numa noitada, ingere muito uísque, muito álcool, tem um coma alcoólico e gera uma ferida ali no fígado e dali pode se desenvolver um câncer. Esse é um câncer provocado por química, por bebida, é um câncer que é gerado de maneira aguda, de uma hora para outra. Não é? Mas uma pessoa que ao longo dos anos vai ingerindo açúcar cheio de química, comidas extremamente condimentadas com muita química, com muito produto para aromatizar, aromatizantes, não é? Com extremo hormônio, galinha que para crescer comeu muito hormônio, carne bovina cheia de injeções, cheio de produtos químicos. Então, esse câncer vai ser desenvolvido de acordo com a alimentação da pessoa, vai ser desenvolvido de maneira crônica ao longo do tempo. Se você for pesquisar a incidência de câncer no intestino, você vai se espantar. É campeão. Por quê? Porque é exatamente através do que a pessoa ingere, não é? E o intestino vai pegando aquele primeiro impacto. Tem outros cânceres aí, mas eu mesmo tenho um tio que foi curado, não é? De câncer na próstata e apenas ingerindo o cogumelo do sol. Não estou fazendo propaganda, mas estou falando de um recurso que ele buscou natural. Porque quando um médico fala para alguém que tem câncer e essa pessoa prefere não fazer quimioterapia nem radioterapia, meus irmãos, o rosto do médico se transforma. A fisionomia, porque é uma maneira de ganhar mais dinheiro. É um recurso a mais. Então, nenhum médico vai recomendar tratamento natural. A pessoa pode ter a fé que for. Eles vão repreender, eles vão repudiar, eles vão demonizar essa prática. Porque, meus irmãos, assim como tem um caminhoneiro que vai parar num posto de gasolina e cheirar umas 3 carreiras de cocaína para terminar sua viagem. Como tem um advogado viciado em droga corrupto, tem também médicos corruptos que só pensam
Isso aqui é o que mais tem, como tem no meio pastoral também corruptos. Então, na medicina existe um cartel, existe essa máfia, comandada também, influenciada pela nova ordem mundial. É todo um sistema, irmãos, antigo. A coisa mais comum de um tempo para cá, assim mais ou menos de 150 anos para cá, são as pessoas criarem doenças. Depopulação, eugenia, né? Provocar morte em massa, tanto crônica como aguda, com as guerras e com essas químicas que são colocadas em comidas, alteração de frutas, frutas que trazem esterilidade, porque são frutas híbridas, não é? Existem frutas que são usadas nos presídios justamente para as pessoas ficarem estéreis, comendo ali, ficarem estéreis. Então, esse meio aí é um meio muito questionável hoje, não é? E o câncer, você não vê referência na Bíblia, nem um verbete parecido, não é? E por que não existe cura para o câncer? Será que não existe? 2016, Bolsonaro ainda não era presidente e batalhou para a aprovação sobre um remédio para a cura do câncer, não é? O fosfoetanolamina é um nome grande científico que eu não conheço, mas era um comprimido que exatamente ia atuar, fazendo motivar os nossos glóbulos brancos e batalhando contra as células cancerígenas. O princípio é mais ou menos esse. Mas é interessante a gente parar e ponderar e fazer um alinhamento com os dias de hoje. A coisa mais simples se fabricar hoje, simples entre aspas, né? Se fabricar uma doença, tanto através da manipulação em laboratórios, como através da manipulação da mídia. Um fabrica a doença, o outro potencializa a doença através da mídia, não é? E é assim que a humanidade vai se acabando, sendo retalhada. A quantidade de velhos que tem ido para o caixão nesse tempo faz você pensar em algo. E a tradição oral, tão valorizada na palavra. A tradição oral é o que garante a nossa história. E quando todos esses velhos morrem, é uma forma também de retalhar a memória, a tradição oral, os valores, ditados populares, conhecimentos, saberes, não é? Ciências naturais que pessoas tinham, não é? Quantas pessoas têm sido precipitadamente mortas aí, assassinadas, não é? De maneira que muitos nunca vão saber por quê. Então, meus irmãos, é algo para você ponderar. E o mais interessante, não existe câncer no coração. O câncer não vai lá. Sabe o que é que Provérbios 4:23 fala sobre o coração? De tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. É do coração que procede a fonte da vida. Ah, pastor, mas isso aí não é literal, não. Isso aí foi Salomão que escreveu de maneira poética. Eu creio que tem as duas propostas. Tem uma proposta também literal, porque se você realmente cuida, não é, do que você sente, do que você guarda no coração, é importante. Mas você também admirar esse órgão que Deus fez de uma maneira diferenciada dos demais órgãos, não é? É um órgão que é como se fosse blindado dessa pestilência provocada pelos homens. Então, existe um sistema, irmãos, que tem criado continuamente doenças para fazer um controle. Existe uma agenda, não é? As guerras mundiais, elas têm uma agenda, tinham um propósito. Quando alcançou o propósito, cessou as guerras. As doenças que são criadas têm um propósito também. Então, tem um livro, não vou entrar em detalhes sobre o livro, de 1984, não é? E esse livro fala exatamente sobre essas questões suspeitas, sobre a criação também da AIDS, não é? Então, que Deus possa nos despertar, nos fazer sair dessa caixa maldita, desse sistema, e que o Senhor possa nos fazer como atalais, chofar, tocando na presença do Senhor, até quando pudermos. Que o Senhor possa blindar a tua vida, blindar o teu coração, blindar todos os teus órgãos vitais contra essa pestilência fabricada pelos homens,
que você possa receber o que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Shalom, Deus te abençoe.